Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Que bom te ter aqui de novo. Eu queria, antes de mais nada, te agradecer, você que tem acompanhado cada vídeo que a gente traz aqui no canal, curtido, compartilhado com os amigos, deixado um comentário para mim. Tudo isso é muito importante para ajudar o canal a crescer e mais pessoas poderem ser alcançadas, na verdade. E para você que não me conhece, meu nome é Luciana, seja muito bem-vindo. Aqui eu trago sempre vídeos para edificar a sua vida, sobre a palavra de Deus, para que a gente possa colocar em prática, de forma simples, no nosso dia a dia. Então fica comigo, se você não está inscrito, já se inscreve aqui no canal e acompanha aí os nossos vídeos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. A gente está com uma série de vídeos aqui sobre o Espírito Santo. Se você não assistiu ainda, eu te encorajo a assistir. Vou estar deixando a playlist aqui embaixo na descrição do vídeo, para você saber quem é a pessoa do Espírito Santo, como ele age na nossa vida, como não entristecer o Espírito Santo, quais são os frutos do Espírito, as obras da carne. Então, vale a pena você estar acompanhando toda essa playlist. Além dos outros vídeos que também tem aqui no canal, que eu sei que vão edificar muito a sua vida. E vamos direto ao assunto. Muitas pessoas buscam o Espírito Santo porque querem se mover nos dons. Buscam só pelos dons, pelo poder, mas o Espírito Santo não é só isso. Isso é muito bom. O Espírito Santo, ele nos entregou isso, né? Deus, ele nos entregou isso, ele nos enviou os dons, para que a gente pudesse colocar em prática na nossa vida. Mas, acima de tudo, Deus quer que a gente tenha intimidade com ele. Então, o primeiro passo é buscar o Espírito Santo como pessoa, nos relacionarmos com ele no nosso dia a dia. Nós precisamos estar atento à sua voz, a obedecê-lo, cada comando que ele vai nos dando no nosso interior, vai colocando na nossa mente, e assim, a cada passo que a gente obedece, a gente coloca em prática, e assim ele vai podendo nos colocar em lugares maiores, nos mostrando cada vez mais o nosso passo a passo com relação aos dons, a se mover nos dons. Então é importante deixar bem claro aqui, antes de mais nada, que o Espírito Santo não é simplesmente um poder para que nós podemos colocar a nossa missão em prática aqui na Terra, mas ele é Deus e ele habita dentro de nós e quer se relacionar conosco. É muito importante também que você saiba que a unção do Espírito Santo, ela pode vir sobre nós de duas formas. A primeira é de forma interna, quando ele age dentro de nós, nos mostrando todas as coisas. Já quando a Bíblia fala que ele descerá sobre vós, ali ele está dizendo a unção externa, quando ele vai nos usar para agir em outras pessoas, que é o caso dos dons. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e assim vocês serão minhas testemunhas, é o que diz na palavra. Lembra que Jesus disse: o Espírito Santo está sobre mim e me ungiu para anunciar o Evangelho, curar, libertar. Então hoje nós vamos focar nessa unção externa, onde Deus nos capacita para nos usar na vida de outras pessoas. E antes de mais nada, é importante que você saiba que os dons do Espírito Santo não estão disponíveis somente para algumas pessoas mais santas ou mais dotadas, não. É para todos, tá bom? A Bíblia também nos diz que as manifestações do Espírito, elas não acontecem sozinhas, mas requer a nossa participação. Eu vou ler aqui para você 1 Timóteo 4,14, olha só o que diz. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso.
Então, é um passo que a gente dá. Não é o Espírito Santo que vai fazer todas as coisas, que vai chegar e vai pegar a sua mão e vai colocar na cabeça da pessoa, ou fazer, né, todas as coisas, não. A gente tem que dar o nosso passo. Ele vai mostrar no nosso coração, no nosso interior, o que ele quer que a gente faça, e a gente tem que dar o passo e fazer. Se ele nos diz, direciona para uma pessoa, coloque a mão naquela pessoa, né, que está com a blusa cor-de-rosa e nos mostra no nosso íntimo que aquela pessoa está triste, ele vai falar o nosso coração para a gente se aproximar, e a gente dá o passo e se aproxima, e assim ele vai direcionando o que fazer. Pergunte se ela quer que você ore por ela, e vai dando um passo de cada vez. Mas a gente precisa estar dando o nosso passo. Não é simplesmente algo que vai cair do céu e fazer todas as coisas, entende? Nós sabemos também que os dons, eles são para a capacitação do corpo de Cristo. Uma igreja sem a operação dos dons é como se ela tivesse sem luz, sem energia. Infelizmente, muitos cristãos usam o mover dos dons como uma promoção de si mesmo. Mas os dons não nos foram dados para nos promover, ou para medir a espiritualidade de alguém, se alguém é mais espiritual ou não, porque tem tal dom ou não tem algum dom. Os dons sempre vão ser para edificar a igreja. E antes de eu colocar aqui quais são os dons e falar um pouquinho de cada um deles, você sabia que uma pessoa pode se mover nos dons e assim mesmo não ser salva? Porque a nossa salvação, ela não é medida pelos nossos dons, pelo que nós fazemos, mas pelos nossos frutos, pelos frutos que a nossa árvore dá. Inclusive, eu falo sobre esse assunto no vídeo anterior, onde eu falo sobre os frutos do Espírito, então passa lá e confere. Você lembra quando Paulo dizia à igreja de Corinto que eles se moviam muito nos dons, mas ainda assim não havia amor, ainda assim eles eram chamados de carnais, porque faltava entre eles o amor, a decência, a ordem. E infelizmente são muitas as igrejas hoje em dia que caminham dessa forma. Inclusive, eu passei uma vez por uma situação desse tipo, onde eu estava numa calçada conversando com umas amigas, e de repente apareceu um homem que a gente percebia que ele estava alcoolizado e começou a profetizar na nossa vida, sem nunca ter visto, um homem de rua, sabe? E ele profetizava mesmo coisas que a gente, sabe, a gente era tocada, cada um era tocada ali naquele momento, e a gente ficou até impressionada. Mas por quê? Porque não depende, uma coisa não depende da outra. Pessoas que mesmo não estão ali vivendo no caminho de Deus, elas podem sim se mover nos dons, ou podem estar sendo usadas também pelo demônio, né? Que existem essas duas opções aí que pode estar acontecendo. Mas a salvação, ela não depende de forma nenhuma desse mover dos dons. Por isso que é importante a gente sempre ficar atento à voz do Espírito Santo dentro da gente. Então, nunca esqueça, o verdadeiro cristão, ele não vai cobrar de você para estar te curando, ou estar orando pela sua vida, ou realizando qualquer tipo de dom ou milagre. O verdadeiro cristão, ele faz isso por amor, para servir o corpo de Cristo, e não para servir a si próprio. O propósito dos dons é, portanto, para enfatizar o senhorio de Jesus Cristo, para que o nome dele seja glorificado e não o nosso. Paulo nos lista 9 dons. Eu vou colocar aqui para vocês, dividido em 3 categorias. Os dons de revelação são palavras de conhecimento, palavras de sabedoria e discernimento de espírito. Já na categoria poder, nós temos o dom da fé, o dom da operação de milagres e o dom da operação de cura. Por fim, nós temos a categoria da fala, onde se inclui a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Hoje, eu não vou estar me alongando muito especificando cada dom, mas se você tem interesse em saber mais a fundo, deixa nos comentários aqui.
Então não esquece, o primeiro passo é desejar os dons, o segundo é buscar e o terceiro é a busca, onde você vai orar pelo dom que você deseja. Mas não esquece, é importantíssimo que você esteja aberto e receptivo para o agir do Espírito Santo em qualquer momento que ele precisar. Afinal, o Espírito Santo distribui os dons como ele quer, como lhe apraz. E eu quero finalizar esse vídeo te dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas te serão acrescentadas. Se achegue a Ele e Ele se achegará a vós. Deus te abençoe.